Erro na última aula, falei para vocês que a gente já está trabalhando dois temas, mas acabou ficando longo demais a aula, eu acabei dividindo em duas partes, tá? Então na semana passada a gente trabalhou com o Brasil, essa semana a gente vai trabalhar a indústria do açúcar, tá? Essa aula vai ser uma aula um pouco mais longa, com muito mais detalhes, então vamos prestar atenção, é um ponto importante, cai muito em vestibular e vamos lá tocar o nosso barco. Professor, o professor está falando de indústria do açúcar, tá? Porque o cana-de-açúcar é produzido em uma indústria. Aqui em Piracicaba temos aqui lá na Rua do Porto o Engenho Central, temos vários outros engenhos aqui em Piracicaba, na região de Piracicaba. O engenho é uma indústria produtora de açúcar, tá? O açúcar, gente, quando começa a ser produzido no Brasil, eu falei isso na nossa aula, né, da primeira aula, na videoaula que a gente gravou, quando a gente começou a falar do processo de colonização no Brasil, eu falei para vocês que o início do processo de colonização dava-se em 1530, tá? E é em 1529 que a gente tem a construção do nosso primeiro engenho de cana-de-açúcar, que foi construído por Martim Afonso de Souza lá em São Vicente, na capitania de São Vicente. Para quem não sabe, São Vicente, tá? Seria hoje a capitania de São Paulo, São Vicente, do lado de Santos, ali, a primeira cidade brasileira, tá? Então, ali na capitania de São Vicente, é construído de novo, 1529, o primeiro engenho de cana-de-açúcar, né, com o capitão donatário Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza, 3 meses depois, ele vende esse engenho para um holandês chamado Erasmo Hertz, tá? E quando o Erasmo Hertz compra esse engenho, o reinado holandês, né, o Estado holandês, percebe uma coisa: pô, ali tem uma possibilidade de enriquecimento. Vamos fazer o quê? Um acordo com Portugal para a gente poder usar o território português para fazer a exploração da cana-de-açúcar lá na colônia Brasil, tá? Então vamos lá, galera. Primeira coisa que vocês têm que gravar, tá? Quando a gente fala da indústria da cana-de-açúcar no Brasil, essa indústria ela foi criada pelos holandeses. Todo o investimento financeiro, toda a tecnologia, todo o transporte é feito pela Holanda. Portugal entra com a terra, tá? Então existe ali um acordo. Portugal dá a terra, os holandeses vêm até aqui, investe com tecnologia, inclusive com o transporte. Beleza? Aí, galera, tanto a terra quanto o investimento, o empréstimo financeiro, né? A tecnologia. E aí, tecnologia, eu estou falando do quê? Tecnologia, a gente está falando da máquina de purgar, a gente está falando, né, do engenho em si, todas as máquinas que eram utilizadas para se produzir o açúcar, tá? E, obviamente, o transporte aqui do Brasil até a Europa, feito pelos holandeses. Tudo isso daqui vai ser dado, vendido, emprestado até, melhor dizendo, para aquele cara chamado senhor de engenho. Quem é o senhor de engenho? O senhor de engenho é o dono do engenho, o cara que pegou o território, né? Lá com o capitão donatário, que cedeu o território para ele. Vocês lembram? Capitanias hereditárias? A capitania hereditária era uma concessão que o capitão donatário comprava do rei de Portugal, uma concessão por usufruto da terra. E uma das atribuições do capitão donatário era o quê? Distribuir terra para colonos, para atrair o processo de colonização, o cara sair lá de Portugal, por exemplo, e vir para cá. Quem que queria sair do mundo, literalmente, como era conhecido a Europa, porque o centro do mundo era a Europa, para vir para o Brasil que não tinha porra nenhuma? Não tem nada aqui, galera. Você quer sair daqui e morar lá no meio do mato hoje? Imagina os caras saírem lá da Europa, do mundo civilizado, e vir para o Brasil em 1530, 1540, que, como eu falei para vocês, nem colonização, nem vila, não tem absolutamente nada, tá? Então eu tinha que criar o quê? Uma forma de incentivar o cara a vir para cá, tá? Ele vir para cá, investir e trabalhar. E ele vinha graças ao quê? Porque aqui ele tinha terra para produzir. Não se esqueça que Portugal, gente, é um ovinho, né? Como eu brinco com vocês, Portugal é um cocô de passarinho no mapa da Europa. Portugal é muito menor do que o estado de São Paulo. Então você tem terras abundância lá? Você tem terras para ser distribuídas? Não, muito pelo contrário, você tem muito pouca terra.
Aqui se tem bastante, então aqui tem distribuições de terras, tá? Esse senhor de engenho, tá? Esse colono vem para cá, recebe terra. De quem? Do capitão donatário, tá? Mas professor, lá de São Vicente, já voltamos para ali. Ainda não, porque a indústria do açúcar ela foi aonde? Aqui em São Vicente? Não, a indústria do açúcar vai ser lá no Nordeste, a gente volta para isso daqui a pouquinho. Então, o território ou a terra para o senhor de engenho. O investimento, ou seja, o empréstimo do holandês vai para o senhor de engenho. O holandês empresta para o senhor de engenho capital. Para quê? Para ele construir o engenho dele, tá? O que ele vai construir aqui? Galera, imagina o seguinte, tem uma mata, uma floresta, eu preciso construir um engenho. O que eu preciso fazer? Pô, primeiro eu preciso limpar o terreno. Para isso eu preciso de grana. Quem vai limpar o terreno? Eu? Não. Eu vou contratar mão de obra escrava, tanto para limpar o terreno, para me ajudar a levantar todo aquele engenho e para trabalhar depois, tanto na lavoura quanto na produção também na cana-de-açúcar, tá? Então esse investimento, esse dinheiro emprestado pelo holandês para o senhor de engenho, era para fazer um investimento dentro da produção. Além disso, vem toda a tecnologia, tá? Todas as máquinas que eram utilizadas dentro desse engenho para se fazer a produção. E depois que esse açúcar, a gente vai ver daqui a pouquinho, tivesse ponto, ele era transportado pelos próprios holandeses para a Europa. Então o senhor de engenho, ele constrói o engenho com o capital, com a tecnologia holandesa, compra lá a mão de obra qual, professor? Já vamos voltar nisso agora, tá? Mão de obra inicialmente indígena, posteriormente negra. Isso aqui é uma das partes mais importantes da nossa aula de hoje, apesar de a gente não estar falando aqui sobre o que? O açúcar, mas a gente está falando sobre mão de obra escrava. Vocês sabem que é colônia de exploração, vocês sabem que o Brasil colonial, na verdade não só colonial, o Brasil até o final do nosso império praticamente, o império, para quem não sabe, a gente vai estudar isso mais para frente, ele vai acabar em 1889, né, com o golpe republicano dado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que derruba o Dom Pedro II, a gente tem até lá a utilização da mão de obra escrava negra africana no Brasil, tá? Só que também vocês sabem que inicialmente a mão de obra utilizada aqui era a mão de obra indígena, tá? Na aula passada eu falei para vocês, a gente trabalhou o pau-brasil. Ali a gente não tem mão de obra escrava. Ali a gente tem uma mão de obra que era através do escambo, lembra? Das bugigangas, ou seja, o índio ele vendia a mão de obra dele em troca de produtos do homem branco, de produtos europeus, das bugigangas, como a gente falou na semana passada, do espelho, do machado, do fósforo e assim por diante, tá? Diferentemente aqui, o índio, ele não vai se adaptar a esse tipo de produção. Por quê? Porque lá na produção do pau-brasil, como é que funcionava? O português chegava para o índio e falava assim, ó, eu dou esse machado aqui para você em troca de, sei lá, 40 troncos de pau-brasil. Você tem 10 dias para me entregar esses 40 troncos de pau-brasil. Velho, eu ficava lá 2, 3 dias coçando o saco, pescando, fumando meu cachimbo da paz, dando os pega na dona patroa, né, lá arrumando a minha rede que ela quebrou para poder pescar. Aí dava uns 5 minutos, eu ia lá, cortava uma árvore, cortava 2 árvores, aí vou cortar para lá para fumar o cachimbo da paz de novo, vou voltar lá para dar uns pega na patroa. Aí daqui 1 hora, 2 horas eu ia lá e cortava mais uma árvore, aí eu ficava 2 dias sem cortar. Eu tinha aqueles 10 dias, 1 semana, 2 dias, não interessa, aquele tempo, aquele período que foi combinado com o português para eu trocar as 40 árvores pelo machado. Eu não tinha período de trabalho, não tinha cartão para bater, eu não tinha um horário determinado, como a gente tem, por exemplo, aqui das 7 ao meio-dia 12. Lembra do meio-dia 12? Estava com saudade do meio-dia 12 para sair da aula, fala a verdade, hein? A gente não tem aqui o horário certinho de trabalho no pau-brasil. Só que aqui a gente está usando o termo indústria do açúcar. A indústria do açúcar você tem tempo de trabalho sim. E o escravo, e o índio, ele era escravizado para trabalhar entre 12, 14 até 16 horas diárias, tá? E aqui entra uma coisa muito importante para vocês guardarem na cabeça de vocês, para vocês fixarem isso daqui. Por que a gente teve a substituição da mão de obra indígena pela mão de obra escrava negra, tá? Aí, Ednan, ouvi falar que o índio era vagabundo, que o índio não gostava de trabalhar. Velho,
trabalhar 14, 16 horas no sol, na lida ali, produzindo cana-de-açúcar, cortando cana, tomando chibatada nas costas, escravo, eu ia ser vagabundo pra caralho. Garanto que todo mundo aqui ia ser vagabundo. Porque você ia querer ser escravo? Você ia querer trabalhar 16 horas por dia hoje? Imagina naquela época, imagina cortando cana, tá? Ninguém ia querer, tá? E obviamente o índio vai fazer o quê? Como eu, como você, como todo mundo, você vai tentar fazer o quê? De uma vida lazarenta dessa? Você vai tentar fugir, obviamente, tá? E aí ainda todo aquele preconceito do índio ser vagabundo, do índio não gostar de trabalhar, que o índio fugia do trabalho. Gente, o índio é escravo. Você não ia tentar fugir se você fosse escravo? Óbvio, tá? Agora, imagina o índio fugir. Você acha o índio na floresta? Você português? Você capitão do mato? Você já ouviu esse termo? Que eram os caras que saíam, né, para capturar os escravos, primeiro indígenas e depois os negros que fugiam dos seus donos? Uma coisa é você encontrar o negro que saiu lá da África, não faz a mínima ideia de onde ele está, perdido do outro lado do Atlântico, tá? E o índio? Pô, o índio nasceu na floresta, cresceu na floresta, conhece cada milímetro da floresta. Vai achar o índio que fugiu? Você consegue achar? Não consegue. Então a gente tem desde a dificuldade de se pegar esses índios fugitivos e recapturar para ser reescravizado, até mesmo de uma cultura muito diferente indígena da cultura capitalista que a gente tem do português já mercantilista, tá? O índio ele ainda vivia no modo de produção asiático. Lembra lá da pré-história que a gente estudou lá no primeiro ano? O cara produz aquilo que ele tem necessidade. A geladeira do índio é a natureza, ele vai ali e pega o que ele quer. Para quando? Para agora. Ele não vai pegar e colher, não vai desmatar, ele não vai caçar para comer amanhã, depois de amanhã, daqui 3 dias. Ele tira da natureza simplesmente aquilo que ele precisa. E para o índio, desde lá do pau-brasil e principalmente aqui com a produção da cana-de-açúcar, era uma coisa culturalmente inconcebível dentro da cabeça dele ter que trabalhar 14 horas por dia, 16 horas por dia, ser escravizado, perder a liberdade para produzir para quê? Por dinheiro. Porra, o que é dinheiro? Para o índio não faz a mínima ideia do que era dinheiro. Não se esqueça que o capitalismo não havia chegado aqui ainda, gente. Os caras não tinham a mínima noção do que era isso, tá? Então, o que vai acontecer? O índio, ele vai acabar sendo substituído pelo negro. Então, a gente tem primeiramente esse fator cultural. O segundo fator é um fator o quê? Econômico. Por quê? O índio dá lucro? Lógico que dá, né? Ele está lá produzindo, trabalhando, beleza, mas ele dá lucro somente na produção. A gente está ainda na primeira fase do sistema capitalista, a gente não está no capitalismo industrial. A gente está aqui em 1500, 1600, primeira revolução industrial, estudamos já em sociologia, estudamos em história. A primeira revolução industrial ela ocorre em 1750, somente na Inglaterra. Segunda revolução industrial, 1850, um século depois, aí sim a gente começa a ter um processo de industrialização, né, se desenvolvendo, né, passando a se prolongar, se perdurar por diversos outros países, tá? Aqui ainda não. Aqui a gente ainda tem o mercantilismo, o capitalismo comercial. A base do lucro dentro do mercantilismo é o comércio, tá? Eu faço o comércio do índio? Não. Vai lá, escraviza o índio, vende pro cara, acabou, fechou. E o negro? A mão de obra negra, né? Quando ela vem lá da África, primeiro, que eu gasto o que para escravizar o negro? O negro ele é barato pra caramba, ele consegue ser mais barato do que o índio. E o negro, ele tem uma vantagem sobre o índio. Na verdade, tem algumas vantagens sobre o índio. Primeiro, o negro ele vai fugir como o índio? Não, ele não vai fugir. Primeiro porque o negro não sabe onde está. Mesmo se o negro foge, como eu estava falando agora há pouco para vocês, era muito mais fácil de capturar o negro do que o índio, e principalmente nesse início aqui. Futuramente a gente vai ter, né, os quilombos, né, palmares e assim por diante, a gente vai ver mais para frente, é uma outra conversa. A gente está falando do início do processo de colonização. Você não tem nenhuma organização ainda dos negros, muito menos esses negros que estão fugitivos, tá? Os caras não fazem a mínima ideia de onde eles estão, galera, tá? Muitos negros, para vocês terem ideia, eles morriam de uma doença que era chamada na época de banzu. O que era o banzu? Os caras morriam de depressão simplesmente por estar longe da família, por estar longe da terra deles, por não saberem onde estavam. E eu não estou falando de 1, 2, 3 negros, não, estou falando de milhares de negros morriam de depressão. Então o cara que está deprimido, ele vai fugir?
Fugir para onde? Onde é que eu estou? Onde é que é a minha casa? O cara, se arrumar um barco, ele vai saber navegar até a África? Ele não sabe nem navegar, e muito menos que ele não está na África. Ele não sabe nem que era a África, porra. Tá? Agora, imagina o seguinte, eu, Adnan, eu sou um traficante de escravos, tá? Então, o que eu faço? Eu vou lá escravizar os escravos. Como é que eu faço essa escravização? Eu saio daqui do Brasil, meu navio, né? Os meus parceiros, vamos dizer assim, pegamos o navio, vamos lá para Angola ou para Moçambique, que eram os dois lugares onde mais se pegavam os índios negros, desculpa, para se trazer para o Brasil, tá? Chegava lá, o que eu fazia? Tinha a tribo A e a tribo B, tá? Essas duas tribos são inimigas. O que eu faço? Eu vou lá na tribo A e falo assim pro cacique: nego velho, é o seguinte, se eu te ajudar a escravizar os caras lá, a dominar aquela tribo, tá? Você prende todo mundo e dá pra mim? Mas como assim? Ó, é o seguinte, eu vou te dar uma caixa de cachaça, de rum, qualquer bebida alcoólica, foda-se, tá? Vou dar uma caixa de goró pra vocês, vão chapar o cocão, às vezes uma caixa de charuto, de cachimbo, de fumo, tá? E vou dar uma caixa de mosquete. O que é o mosquete? Aquelas espingardas, punheteira, né? Que os caras querem colocar pólvora, a bala, bota lá o corinho, pá, dá um tiro, pá, corinho, tum, pá, tá? Não é sacanagem não, era chamada de punheteira popularmente naquela época, tá? Esse negro da tribo que tem a arma, ele vai lá na outra tribo inimiga dele e vai fazer o quê? Dominar aquela outra tribo, tá? Ele ganhou bebida, ele ganhou tabaco, ele ganhou armamento. E olha que legal, se você for lá e me trouxer pelo menos, tô chutando, galera, 200 escravos, 200 daquela tribo que você escravizou, o resto você pode matar. Se você me trouxer mais 200, se você me trouxer 200, eu te dou mais uma caixa de cachaça e mais uma caixa de mosquete. Beleza? Resumindo, qual foi o investimento da Adnan para ter 200, 300, 400 escravos? Uma merreca, tá? A tribo que recebeu do Adnan, os caras, além de que era o mais importante para eles, derrotando o seu inimigo, ele vai saber quantos anos, quantas décadas, quantos séculos, ou até milhares de anos atrás, porque a gente tem tribos indígenas da África, inclusive aqui no Brasil também nessa época, que já lutavam há milhares de anos uma com a outra. Eu tenho agora um poder muito maior do que a outra para ir lá e conquistar ela. Olha que peso. Mas ainda mais legal de tudo, eu não preciso matar todo mundo, olha que massa. Se eu simplesmente prender os caras e entregar para esse cara, um branco que chegou aqui, eu ainda vou ganhar cachaça, eu ainda vou ganhar armamento, eu ainda vou ganhar tabaco e vou me dar bem pra caralho, tá? Então, galera, a substituição da mão de obra indígena pela mão de obra negra se dá tanto por fator cultural, né, pela incompatibilidade da cultura indígena naquela época de se adaptar àquela cultura capitalista, tá? Como principalmente o fator econômico. Por quê? Porque o negro gera um lucro enorme. Por que é enorme? Porque esse negro, quando ele chega aqui para produzir o açúcar, diferentemente do índio, esse negro já sabe fazer agricultura, tá? Ah, Adnan, mas eles plantavam cana-de-açúcar na África? Não, mas imagina o seguinte, né? Lembra quando a gente trabalhou grandes navegações, que a gente falou lá de Portugal, né? Portugal foi um dos pioneiros, um dos fatores do pioneirismo português foi o quê? Porque Portugal tinha, né, na sua população, boa parte dela vivia do quê? Da pesca. Galera sabia fazer o quê? Navegar. Lembra que eu falei para vocês? Quem que é melhor para subir num barco e navegar? O pescador ou o Adnan, professor? Quem que tem mais prática para navegação? Ah, mas o cara nunca atravessou o Oceano Atlântico. Não, mas ele já subiu no barco, ele sabe navegar. Eu não sei, você sabe? É a mesma coisa aqui. Quem sabe plantar aí? Você sabe plantar alguma coisa? O índio não sabia plantar porra nenhuma. O negro sabia. Tá? Pode até não ser cana-de-açúcar, mas ele aprende muito mais fácil a produção da cana. Por quê? Porque ele já tem o conhecimento da prática da agricultura, coisa que o índio ainda não tem. Lembra que eu falei para vocês aqui no comecinho? O índio ainda, ele vive de que forma? Modo de produção comunal primitivo. Ainda, nem mesmo se organizar, antes da Revolução Agrícola, os caras ainda não se organizavam nem mesmo para fazer agricultura. Eles viviam da caça e da coleta, ainda aqui no Brasil, tá? Ou seja, o negro, além de me gerar lucro, ele tem uma produtividade melhor
e além do que, ele é deprimido, mal da cabeça, vai fugir menos ainda. E mesmo aquele que fugir, não sabe para onde está fugindo, é muito mais fácil de eu capturar. Tá? Então, se vocês ainda têm aquela coisa na cabeça de que o índio simplesmente foi substituído porque ele era mais vagabundo, ou porque o índio, também já ouvi essa, o índio ele é mais fraco do que o negro. Gente, não existe essa coisa de negro ser mais fraco do que índio, de que índio ser mais fraco do que negro, de que branco ser mais fraco do japonês, não tem essa, tá? Existe negro desse tamanho como existe negro desse tamanho. Existe índio gigante como tem índio pequenininho. Não tem essa história de que o índio ele é mais fraco, o negro ele é mais forte, tá? Você geneticamente, eu sou diferente geneticamente de você, meu código genético é diferente do teu, o do índio é diferente do teu, o do negro é diferente do teu, o código genético de todo mundo é igual. Obviamente que a gente tem raças que são maiores, menores, eu estou falando de porte físico, tá? Mas o índio, de uma forma geral, a gente está falando de quantas tribos indígenas que a gente tem aqui. É a mesma coisa, quantas tribos indígenas africanas a gente está falando? Então você vai ter índios e negros enormes, como a gente vai ter negros e índios pequenininhos, tá? Então essa história do índio ser mais forte, ou melhor, desculpa, do negro ser mais forte, do índio ser vagabundo, esquece tudo isso, tá? 2 fatores aí, guardem no vestibular de vocês, tá? Os 2 fatores principais é o quê? Incompatibilidade cultural e fator econômico financeiro, como sempre. Afinal, estamos no modo de produção capitalista, apesar de a gente estar na primeira fase dele ainda, aqui dentro do mercantilismo. Então, galera, voltando aqui então para a produção do açúcar, tá? O senhor de engenho recebe lá o empréstimo do holandês, a tecnologia das máquinas do holandês, e ele constrói o seu engenho de cana-de-açúcar, né? Contrata mão de obra escrava, mas ele também é obrigado a contratar mão de obra qualificada. Porra, Dinamo, quem que é mão de obra qualificada? Para quê? Quem que é mão de obra qualificada nessa época? Os engenheiros holandeses que construíram essa tecnologia. Galera, máquina precisa de manutenção? Direto. Se você não faz a manutenção da máquina, essa máquina vai quebrar. E mesmo fazendo a manutenção, a máquina quebra. O carro do teu pai não quebra, meu carro não quebra, teu computador não quebra, teu celular não quebra, não precisa derrubar no chão. Vive dando pau. A gente precisa do quê? De uma assistência técnica, de uma mão de obra qualificada, que é contratada também pelo senhor de engenho, com esse mesmo dinheiro aqui emprestado pelos holandeses. Olha que coisa muito louca. O holandês ele empresta o dinheiro para comprar, para quem? O senhor de engenho. Comprar o quê? A tecnologia dele, pagar o transporte dele, contratar a mão de obra qualificada dele. Ou seja, eu estou emprestando o meu dinheiro para você contratar todas as coisas, todos os meus serviços. Eu estou ganhando pouco, né? Eu estou ganhando no empréstimo, eu estou ganhando na produção, eu estou ganhando no transporte. Quem sou eu? Holandês. Não se esqueçam disso, tá? Todo o grande lucro, mas a maior parte do lucro de todo o processo de produção de cana-de-açúcar não fica com Portugal, fica com a Holanda, beleza? Então, fechando essa parte, o senhor de engenho construiu então o seu engenho, utilizando a mão de obra escrava, utilizando mão de obra qualificada, e aqui a gente tem a substituição da mão de obra. Qual o tipo de açúcar que era produzido aqui no Brasil, galera? O açúcar aqui produzido no Brasil ainda era a rapadura. Como assim, professor? Era a rapadura, a gente não tinha açúcar de nenhum tipo de refinamento aqui no Brasil. O açúcar era produzido em forma de rapadura. E aqui a gente tem o porquê disso. Por que a gente não tem primeiramente o refinamento também, já que a gente tem a construção do engenho? Por que a gente não tem nesse mesmo engenho o refinamento desse açúcar? Em primeiro lugar, os holandeses não queriam deixar todo o processo, toda a tecnologia na mão dos colonos e muito menos ao acesso dos portugueses. Porque amanhã pode acontecer alguma coisa desse acordo acabar e os holandeses tomarem esses engenhos para eles e, consequentemente, também a tecnologia. Se os caras tomam um engenho, mas o máximo daqui da produção é a rapadura, você ainda vai necessitar de quem? Do holandês para fazer o refinamento posteriormente, tá? Então, primeiramente, é uma forma
do holandês manter o seu monopólio de produção aqui ainda, tá? Além do que, o que é mais fácil transportar? A rapadura ou o açúcar já refinado? Mas como assim, Edinã? Primeiro, a rapadura, galera, você sabe que é um tijolo praticamente de açúcar, tá? Então imagina um tijolo. Se eu pegar esse tijolo, né, e pegar um saco de açúcar, qual que é mais fácil de eu carregar, de eu transportar? Aquele lá que é refinado, está todo molengão, e aí eu não estou falando de um bloco, eu estou falando de um saco de açúcar. Até porque, se eu pegar um bloco de rapadura e refinar esse bloco de rapadura, o que vai acontecer com o volume da rapadura? Ele vai crescer. Então dificulta o transporte e o pior, ele vai ocupar mais espaço do que a rapadura. Afinal, a rapadura, quando ela é refinada, o volume dele aumenta. Para você fazer o transporte, lembra? 2, 3 meses, né? Aqui do Brasil até a Europa, quanto mais você conseguir transportar, vai ser maior o seu lucro. Então se permanece ainda aqui a rapadura. Então a gente tem aqui o senhor de engenho construindo o seu engenho, produzindo a rapadura. A rapadura está pronta, ela é enviada para Lisboa, transportada por quem que a gente olha atrás? Pelos holandeses. Por que passa por Lisboa? Aqui é que vai chegar, aqui que a gente vai ter pela primeira e única vez a participação portuguesa. Primeira não, desculpa, segunda, tá? Eu falei para vocês ali no comecinho que Portugal ele dava o quê? Cedia a terra para a produção. Né? Cedia a terra para aquele senhor de engenho produzir e ter lá os seus acordos com os holandeses. Mas, porra, até agora o português não ganhou absolutamente nada. Até agora eu estou falando holandês, investimento, tecnologia, mão de obra escrava, mão de obra qualificada, tudo vindo da mão de quem? Dos holandeses. O que Portugal vai ganhar aqui? A hora que essa rapadura sai do Brasil, ela tem que passar por onde? Antes de ir para a Holanda, passa por Portugal. Chega lá em Lisboa, entra um fiscal lá do Porto de Lisboa, de Coimbra, seja lá da cidade que for, os caras têm uma medição mais ou menos da quantidade de rapadura, isso aqui dá tantas toneladas, é cobrado o imposto pelo uso fruto da terra de Portugal aqui no Brasil e esse açúcar toca a viagem. Ou seja, é só uma passagem para Portugal fazer a contagem do quanto que ele ia cobrar de imposto daquele açúcar que estava sendo produzido nas suas terras. Beleza? Saiu de Portugal, vamos para onde? Antuérpia. Porra, professor, que nome do cacete. O que é essa tal de Antuérpia? Antuérpia é uma cidade, galera, que hoje fica na Bélgica, tá? Antigamente não existia a Bélgica fazia parte da Holanda, tá? Então era um território holandês. E a Antuérpia, por sinal, dá uma pesquisada aí no Google Imagens. Esse aqui, junto com Florença, é um dos meus sonhos de consumo para visitar um dia ainda. Essa cidade é uma das coisas mais lindas do mundo, gente. Então, Antuérpia, o que era feito na Antuérpia? O refinamento, tá? O açúcar que saía em forma de rapadura aqui no Brasil, passa por Lisboa, cobra-se o imposto de Portugal, vai para Antuérpia, é refinado. Refinado de que forma, Dinan? Açúcar refinado aquele que a gente toma hoje? Não. Açúcar cristal? Não. Açúcar mascavo, tá? A maior forma de refinamento de açúcar que a gente tinha naquela época ainda é o açúcar mascavo, tá? Açúcar refinado pelos holandeses aqui na Antuérpia e depois de refinado, ele vai ser distribuído por toda a Europa, tá? Então, galera, se a gente vir lá do comecinho de novo, lá da lousa e vir até aqui o final, a gente vai pegar Portugal, território e Portugal, imposto, só, tá? Todo o resto, investimento, tecnologia, transporte, mão de obra escrava, mão de obra qualificada, tudo isso ou é originário da Holanda ou é comprado pelo capital holandês emprestado aos senhores de engenho, tá? Então todo o processo de produção está na mão dos holandeses e obviamente a maior parte do lucro ficava com os holandeses também. Porra, Dinão, o que Portugal está ganhando? Pô, Portugal está ganhando aluguel, você tem que fazer porra nenhuma. Os caras estão fazendo o que aqui? Nada, eu estou emprestando a minha terra. É a mesma coisa de você, por exemplo, hoje ter um sítio, ter uma fazenda e você não produz nada. Você tem lá uma casa com uma piscina, tem lá um espaçozinho para você ter o teu cachorro, para brincar, não sei o que, o gramadinho, o campo de futebol, a piscininha lá para você nadar e mais 200 alqueires de terra. A terra está parada, você está usando para alguma coisa? Não. Aí vem o dono da usina de cana-de-açúcar, vira para o teu pai e fala assim, eu quero arrendar essa terra, tá? Eu vou te pagar aí, 200 mil reais
para você me alugar essa terra para produzir cana nela durante, sei lá, um ano. O cara te paga 200 mil reais, 300 mil, não tenho noção de valor hoje, gente. Pelo quê? Pelo aluguel da tua terra. Teu pai passou a terra para ele? Não, teu pai está alugando a terra para aquela usina de cana-de-açúcar. É exatamente isso que os portugueses faziam. Então o português ele ganha em cima de um aluguel praticamente da terra. Ou seja, ele vai lá e aluga o usufruto da terra. A maior parte do lucro, então, fica com os holandeses. Galera, eu sei que essa aula é uma aula longa, eu sei que tem uma cacetada de detalhe para eu falar uma caralhada que vocês estão mais acostumados, tá? Afinal, também o vídeo tem que ser mais discreto. Dúvidas, entre no fórum, tá? O fórum deu problema lá nas últimas semanas, na primeira semana, mas já está tudo resolvido, está tudo funcionando direitinho, beleza? Fiquem com Deus, fiquem todo mundo bem, saudade de vocês, se cuida, galera. Obrigado, beijo.